Naquele tempo celebraram-se as bodas em Caná da Galileia, e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Ora, faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: não tem vinho. E Jesus disse-lhe: mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam: fazei tudo o que ele vos mandar. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, levando cada uma 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: enchei as talhas de água. E encheram-nas até o cimo. Então disse-lhes Jesus: tirai agora e levai ao arquitríclino. E eles levaram. E o arquitríclino, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde esse viera, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e depois que já se bebeu bem, então lhes apresenta o inferior. E tu, ao contrário, tiveste o vinho bom guardado até agora. Esse foi em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim a sua glória, e seus discípulos creram nele. Caros irmãos, essa vez está sendo celebrada a intenção própria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando nesse domingo, o segundo domingo depois da Epifania. Nós encerramos com a festa do batismo do Senhor no dia 13 de março, o tempo do Natal. E agora a igreja nos coloca nesse tempo do ano, do tempo verano, que é o tempo no decorrer do ano, em que se celebra as missas do domingo depois da Epifania, até começar o tempo da Septuagésima. Assim a igreja nos oferece esse tempo, que é similar ao tempo dos domingos depois de Pentecostes, em que nós celebramos ou meditamos os mistérios da vida de Nosso Senhor, aqueles mistérios que estão além dos mistérios celebrados nos tempos específicos, como a Quaresma, o Advento, o Natal e a Páscoa. São diversos ensinamentos de Nosso Senhor, seus ditos, seus sermões, seus milagres, suas parábolas, passagens sobre a vida do Senhor que nos trazem ensinamentos, e que essa riqueza de ensinamentos está presente nos evangelhos e textos litúrgicos e bíblicos desses domingos depois da Epifania e depois também nos domingos depois de Pentecostes. Por isso nós percebemos que o padre usa não agora a casula branca, mas usa a casula verde, que é a cor própria desses domingos, deste tempo verano, esses domingos que ocorrem pelo ano fora dos tempos litúrgicos específicos. E hoje a igreja nos dá a grande graça de meditarmos um evangelho muito querido, uma passagem muito querida pela igreja, que é o milagre das bodas de Caná. Riquíssimo evangelho, narrado por São João, o quarto evangelista. Ele que, no decorrer do seu evangelho, nos narra 7 sinais do Senhor, conhecido como, no mundo bíblico, no mundo do estudo bíblico, os 7 sinais joaninos, os 7 sinais do Evangelho de São João. Esses 7 sinais são 7 milagres que Nosso Senhor realizou, em que Ele manifesta a sua divindade. Os sinais aqui, é além do sinal que nós entendemos na língua portuguesa, o sinal de trânsito, o sinal de que tal rua fica em tal lugar, a placa que aponta, e os sinais que nós usamos no dia a dia, alguém que sinaliza alguma coisa para outra pessoa, os sinais aqui o Evangelho não está nesse sentido, está no sentido de que os sinais são os milagres que sinalizam e comprovam a divindade de Nosso Senhor, que manifestam que Ele é Deus.
Então, desses 7 sinais de São João, do seu Evangelho, o primeiro deles é as bodas de Caná, em que Nosso Senhor transforma a água em vinho. Este é o sinal, o primeiro sinal do Evangelho de João. Pois bem, Nossa Senhora, convidada para as bodas, junto com Nosso Senhor e com seus discípulos, os seus discípulos recém-chamados para seguir o Senhor, aqui ainda não viram nenhum sinal do Senhor, nenhum milagre do Senhor. Nosso Senhor ainda não havia revelado a eles a sua divindade. E Nossa Senhora constata que acabou o vinho. Para nós pode soar uma constatação tão banal. Acabou o vinho, tudo bem, bebe-se outra coisa. Mas no contexto em que o texto do Evangelho se insere, uma festa sem vinho não é festa. Acabou o vinho, acabou a festa. O vinho foi insuficiente para a festa. E podemos imaginar que a festa poderia estar ainda no começo ou pela metade. Nossa Senhora percebeu a necessidade daquele casal que estava proporcionando a festa para os convidados. Era uma festa de bodas. Então Nossa Senhora se dirige a Nosso Senhor e lhe diz: vinum non habet. Não há vinho. Então Nosso Senhor responde a Maria Santíssima, dizendo a ela: o que tem a ver isso comigo e contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Tudo aqui, caríssimos irmãos, tem um significado teológico. Cada palavra, cada vírgula tem aqui um motivo teológico. Nada é assim colocado de uma maneira aleatória no Evangelho. Tudo tem um sentido, tem uma profundidade. Lembramos que naquele dia cujo texto nós refletimos na festa da Sagrada Família, o Evangelho, em que Nosso Senhor foi ainda menino, com Nossa Senhora e São José para Jerusalém, na ocasião da Páscoa, e que ao voltarem de Jerusalém para Nazaré, notaram que o menino Jesus não estava com eles, e eles voltam correndo para Jerusalém, e entram no templo e encontram o menino Jesus conversando com os doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. E Nossa Senhora chama a atenção de Nosso Senhor e lhe diz assim: não sabes que eu e teu pai estamos à tua volta preocupados? Estamos à tua procura preocupados? Então Nosso Senhor responde a Nossa Senhora, sem lhe faltar com a reverência, sem lhe faltar com o respeito. Nosso Senhor responde a ela: não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Santo Ambrósio comenta que a partir daquele dia que Nosso Senhor disse a ela isso, o que ela entendeu como um ensinamento, não como uma resposta justificativa que o filho dá para a mãe, né? Quando a mãe repreende, ele dá inventa uma justificativa e fala qualquer coisa na hora, não. Aquilo que Nosso Senhor respondeu a Maria Santíssima foi um ensinamento. Não sabes que devo ocupar-me das coisas do meu pai? A partir daquele dia, comenta Santo Ambrósio, que Nossa Senhora aprendeu a nunca pedir ou ordenar ao seu filho algo que não fosse de sobrenatural, que não fosse uma prova da sua divindade. Naquele dia Nossa Senhora aprendeu isso. Tanto que o Evangelho mesmo comenta que ela observava essas coisas e as meditava no seu coração. Nossa Senhora aprendia observando o que o Nosso Senhor falava e o que ele fazia. Ela conservava e meditava no seu coração. E ela aprendia. Então Nosso Senhor diz a Nossa Senhora, diz a ela que ainda não chegara a sua hora.
a hora de manifestar a sua divindade com algum sinal, Nosso Senhor tudo Ele fazia segundo a vontade do Pai. O que, portanto, Ele diz a ela: ainda não chegou a minha hora, ainda não é a vontade do Pai. E Nossa Senhora simplesmente olha para os serventes, para os que estavam servindo as mesas, e diz a eles: fazei tudo o que Ele vos mandar. A Nossa Senhora reforçou que queria que ele tomasse uma atitude de sobrenatural, que ele realizasse um sinal, um milagre, porque acabou o vinho. A Nossa Senhora não sabia como iria fazer isso, ela simplesmente ordenou que fizesse. Então Nossa Senhora, colocando essa condição para Nosso Senhor, e Ele que diz também no Evangelho de João: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele viu na ordem de Nossa Senhora a vontade de Deus. Ela que é a Imaculada, a Santíssima, ela que na sua profunda comunhão com o Pai era escrava do Senhor e só não fazia a sua vontade, mas somente a vontade do Pai, colocando essa condição para Nosso Senhor, Ele vê na ordem de Nossa Senhora a vontade do Pai. Porque Nossa Senhora não poderia dar nenhuma ordem ao seu filho que não fosse de acordo com a vontade, ou que fosse contra a vontade. Nosso Senhor vê na ordem de Nossa Senhora a vontade. Então, prontamente, Nosso Senhor diz aos serventes: enchei as talhas de água. Eram 6 talhas de água, encheram-nas até o sumo, até a boca, e Nosso Senhor diz: levai ao mestre-sala. O mestre-sala, numa festa, era como se fosse um sommelier, perito, vinhos, alimentos. E tudo que era servido passava por ele experimentava, via a qualidade e dava a aprovação, se poderia ser servido ou não. O arquiteto. Então, levaram o vinho até o mestre-sala, ele experimenta o vinho e diz, questionando, como os noivos: mas como? Primeiro se serve o vinho bom, claro, numa festa, se serve o melhor vinho possível. E depois que os convidados já estão embriagados, já está todo mundo saciado, então se serve o vinho menos bom. Mas vós deixastes o vinho bom para servir agora, no final da festa? E o Evangelho então termina dizendo que esse foi o primeiro sinal do Senhor, em que Ele manifesta a sua divindade. Isso ocorreu em Caná da Galileia, e seus discípulos creram nele. Eles viram o sinal, eles viram a manifestação da divindade do nosso Senhor. E eles viram que a água se transformou em vinho. E aqui então tem consequências. É claro que poderíamos aqui explicar vários sinais, vários conceitos teológicos interessantíssimos desse Evangelho. Não convém aqui, claro, mas convém pegarmos o principal, o mais importante agora. Poderemos fazer um aprofundamento numa catequese, mas podemos pegar aqui o principal. Em primeiro lugar, umas bodas, ou seja, uma festa de casamento. Isso não é algo circunstancial. As bodas aqui significa a aliança entre Deus e seu povo. A aliança entre Deus e seu povo. O matrimônio entre Deus e seu povo. A aliança. Deus que desposa o seu povo, que é a igreja, a esposa de Deus. De modo que o sinal desta aliança é o que? É o sangue.
Lembramos lá no Antigo Testamento que Moisés, ao sacrificar os animais no pé do monte, ele lê toda a lei diante do povo em pé, toma o sangue dos animais sacrificados, o asperge sobre o livro e sobre toda a multidão, fazendo a aliança de sangue, uma aliança sacrificial entre Deus e Israel. Então, o principal sinal desta aliança é o sangue. Por isso aqui entra a questão do vinho, a água que se transforma em vinho. Para João, o evangelista São João, o vinho significa, em primeiro lugar, a divindade. A água simboliza a humanidade e o vinho simboliza a divindade. Mais ainda, o vinho significa o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que no final do Evangelho de São João, quando vão tirar o corpo de Nosso Senhor da cruz, o soldado finca a lança no peito, do seu lado, e logo escorre sangue e água. Sinais teológicos que São João ali compreende, né, o fato, quando escorre sangue e água. A água do batismo e o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Então a água ali daquelas talhas significa a água da regeneração, a água do batismo que nos confere a remissão dos pecados, e o vinho significa o preciosíssimo sangue do Senhor. Então é a água que se transforma em vinho, é a nossa humanidade que se transforma na divindade. A nossa humanidade que é transformada, que é divinizada pela graça. É isso que significa o milagre da transformação da água no vinho. É a nossa transformação. É a nossa transformação interior pela água do batismo, em que nós somos divinizados pela graça santificante. Profundíssimo. Ensinamento profundíssimo. Que levou a São Leão Magno a dizer: ó cristão, toma consciência da tua dignidade, porque fosses arrancado das trevas e conduzido para a luz eterna. A dignidade de filhos de Deus que recebemos no nosso batismo. Portanto, caríssimos irmãos, diante de tanta riqueza doutrinal, teológica desse Evangelho, ao mestre Sala dizer: vós deixastes para servir o vinho bom agora, isso significa que o vinho que Nosso Senhor nos deu é um vinho melhor. O que nos dá então a entender aquela passagem da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, em que diz que o sangue do Senhor é um sangue muito mais eloquente que o sangue de Abel e o sangue dos sacrifícios derramados no Antigo Testamento. Porque o sangue que foi derramado na cruz é o sangue do Cordeiro Imaculado, é o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, como também diz São Paulo, é o preço do resgate. Vós fosse resgatados por um preço muito alto, de São Paulo. E esse preço foi o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue muito mais eloquente que de Abel. O sangue muito mais eloquente do que o sangue que foram sangues que foram derramados nos sacrifícios do Antigo Testamento. De modo que a aliança que Deus, Nosso Senhor, faz agora no seu sangue é a nova e eterna aliança. Por isso que Nosso Senhor diz nas palavras da consagração do vinho, do cálice com vinho: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, mistério da fé. O sangue da nova e eterna aliança, mistério da fé, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Aqui que nós compreendemos a
o sentido exato das palavras de Nosso Senhor na consagração do vinho. De modo que a transformação da água em vinho, ela já aponta para a Eucaristia. Além de nos trazer a realidade da aliança eterna no sangue do Senhor, através das bodas, meu Deus, a Páscoa realizou as nossas bodas, o nosso matrimônio com Cristo, onde Ele desposa a sua igreja, onde Ele conquista a sua igreja, como também diz São Paulo, que Ele a conquistou e Ele a purificou, e Ele a desposou como a esposa sem ruga e sem mancha, a igreja, através do sacrifício do seu preciosíssimo sangue. Então isso já aponta para a Sagrada Eucaristia. E que mais uma vez Nosso Senhor transforma a substância do pão na substância do seu corpo, a substância do vinho na substância do seu sangue. Quando Nosso Senhor transforma a água em vinho, o que ocorre ali? Aquela palavra que nós aprendemos no catecismo. A transubstanciação. Ou seja, a substância da água se transformou na substância do vinho. O que ocorreu conosco no batismo. Uma mudança em nós. Então também, na missa, quando o padre profere as palavras sobre as espécies do pão e do vinho, que são as palavras do Senhor, as palavras da consagração, conforme definiu a igreja. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Notamos o verbo ser. Isto é. Ou seja, não parece, não se assemelha, não simboliza, não. Isto é o meu corpo, isto é o meu ser. Ou seja, há uma mudança na substância, no ser. A substância do pão, depois das palavras da consagração, deixa de ser pão e passa a ser a substância do corpo do Senhor. A substância do vinho deixa de ser vinho e passa a ser a substância do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O que levou então a São João Crisóstomo a dizer que aquele que tem o poder de criar a substância, porque ele criou a substância do pão e a substância do vinho, porque pela natureza Deus Nosso Senhor nos deu o trigo e a uva, ele que criou as substâncias, tem também o poder de transformar as substâncias. Por isso que nas bodas de Caná Nosso Senhor já aponta para a Eucaristia, de modo que Ele tem o poder de transformar a água em vinho, como também tem o poder de transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue. Então isso já aponta para o mistério da Sagrada Eucaristia, da qual nós somos participantes. E ao recebermos a comunhão, nós manifestamos, cada vez que comungamos, a nossa intimidade com Deus, a participação no seu banquete. Já é uma antecipação da participação do banquete celeste, através da igreja e sob o véu dos sacramentos, em que nós recebemos o corpo do Senhor realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade, presente na substância do pão consagrado e presente na substância do vinho consagrado. E essa participação é digna dos filhos de Deus. Porque pelo batismo, pela água da regeneração, o que a transformação da água em vinho quer dizer para nós, o que ocorreu em nós no batismo, nós somos divinizados, não somos mais nós mesmos a partir do batismo, nesse sentido sobrenatural. Não pertencemos mais a nós mesmos, como diz São Paulo,
vós não pertenceis a vós mesmos. Passamos naquele momento, a participar da vida divina. Passamos a partir do momento do batismo, a participar da vida do próprio Deus. A participar do seu próprio convívio, da sua própria bem-aventurança, da sua própria felicidade. Nós somos herdeiros de Deus. Imagine se tivéssemos a sorte, né, de termos um pai bilionário. Seríamos o herdeiro. Pois é, mas o nosso Deus nosso Senhor, Ele não é simplesmente um pai bilionário. Ele é o Deus eterno e todo-poderoso, que quer nos dar como herança a sua própria vida, a sua própria eternidade, aquilo que é próprio de Deus. Ele quer dar para nós, Ele quer nos dar a participar disso, sem nenhum mérito nosso, sem nenhum mérito nosso. Pura gratuidade, puro amor de Deus por nós, pura misericórdia de Deus por nós. São tantos nossos pecados, tantas ingratidões, tantas negligências, tantas friezas diante do Sagrado Coração de Jesus que nós cometemos. E Deus, nosso Senhor, Ele não se vence em ser bondoso e ser gratuito. De modo que a água transformada em vinho, ela nos ensina isso, o milagre ensina isso. Que nós, pela água do batismo, fomos regenerados e divinizados. Por isso, caríssimos irmãos, não caiamos neste conto que é ensinado na igreja conciliar, às vezes também em vídeos de internet aí, de que Jesus Cristo, ao se encarnar, Ele se humanizou. Deus humanizou-se fazendo de nós. Deus veio nos mostrar o que é a verdadeira humanidade. Não caia neste conto. Não caia nesta heresia. Não caiamos neste disparate. Uma piada. O contrário. É totalmente o contrário disso. E a igreja nos ensina. Nosso Senhor, ao se encarnar, Ele nos divinizou. Ele não veio se humanizar, Ele veio nos divinizar. Por isso ensina os padres da igreja: o Filho de Deus se fez homem para fazer do homem filho de Deus. Por isso nós somos participantes da vida divina como filhos de Deus. Nós sabemos que só o Filho, que é da mesma natureza, da mesma substância do Pai, é gerado do Pai desde toda a eternidade. Portanto, só Ele pode ser Filho de Deus, mais ninguém. Nenhuma criatura pode ser Filho de Deus. Porque só Ele é gerado do Pai desde toda a eternidade. Só Ele tem a substância do Pai. Pois bem, Deus nosso Senhor, em sua infinita bondade, pela ordem da graça, já que nós não podemos ser filhos de Deus pela ordem natural, então pela ordem da graça, pela ordem sobrenatural, ao assumir a nossa humanidade, Ele nos dá a graça de participar pelo batismo da sua divindade. Em que na água do batismo recebemos a remissão dos pecados, a participação da vida divina e a participação na vida da igreja, como membros vivos da igreja, do qual Ele é a cabeça. Então, caríssimos irmãos, vejamos aí as consequências, as maravilhas que Deus realizou em nós, de modo que todas essas maravilhas dizem respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida sobrenatural, de modo que isso deve então nos levar a buscar uma vida transformada, como também de São Paulo, como de São Pedro: não vos conformeis com o mundo, não nos conformemos com o mundo, não nos unamos ao mundo,
não estejamos em comunhão com o mundo. Por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo. Nós somos conquistados por Cristo, transformados, divinizados. Nós somos, como diz São Paulo, concidadãos do céu. Estamos no mundo, claro, mas não vivemos para este mundo. Nós não estamos sob o regime da lei do mundo, que é a lei do pecado. Nós estamos sob o regime da lei da graça. Porque somos filhos de Deus. Temos esta dignidade que levou a São João Maria Vianney a dizer que, sendo perguntado qual é a maior dignidade na igreja, tantos títulos, toda a hierarquia, né, da igreja. Então, São João Maria Vianney respondeu: a maior dignidade na igreja é ser filho de Deus. Essa é a maior dignidade. Nem o Papa que é o sumo pontífice, tem a coroa de vigário de Cristo, que não é dado nem aos anjos. Nem ele tem a dignidade maior do que a dignidade de filho de Deus. Portanto, a maior dignidade dele é ser filho de Deus. O próprio Papa. Portanto, essa é a nossa grande dignidade. Nossa vida foi transformada. Nós nem tínhamos consciência. Bebezinhos, sem saber de nada da vida, sem ainda nem mesmo usar a razão. Deus, nosso Senhor, através dos nossos pais, através da Santa Igreja, realizou tudo isso em nós. Fomos no batismo transformados como a água nas bodas de Caná foi transformada em vinho. Nós somos divinizados pelo preciosíssimo sangue de nosso Jesus Cristo, que foi derramado sobre nós. E todas as vezes que em estado de graça e com as devidas disposições interiores nós comungamos, esta vida interior, ela cresce, ela se dilata, ela se fortalece, ela se vivifica. Por isso que a graça própria do sacramento da Eucaristia, recebemos a comunhão, é a graça vivificante, porque ela vivifica a vida interior, ela robustece a vida interior. De modo, caríssimos irmãos, entendemos porque este vinho que nosso Senhor transubstanciou é o vinho melhor. Esse é o vinho melhor. Porque é incomparável o que nosso Senhor fez por nós. É incomparável o que Deus, nosso Senhor, realizou por nós. De modo que todos os prodígios que foram realizados no Antigo Testamento apontavam para esse grande e definitivo prodígio, que é a participação da vida divina pela encarnação do Senhor e pelo sacramento do batismo. E, de modo muito particular, coroando essa participação neste mundo, a recepção da Sagrada Comunhão, a recepção do sacramento da Eucaristia. Que graça! Ou seja, se quem de nós não gostaria de estar naquele dia nas bodas de Caná e ver o milagre da água se transformando em vinho? Pois é, mas esse milagre acontece todos os dias no altar, em que nosso Senhor transforma o pão no seu corpo e o vinho no seu preciosíssimo sangue. Então devemos, diante de joelhos, diante da consagração do cálice, do pão e do vinho, então, colocar toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, toda a nossa admiração. Devemos sair da missa maravilhados. Devemos sair da Santa Missa completamente absortos. Santa alegria, de amor, de devoção, de zelo pela Eucaristia, de zelo pelas coisas de Deus, desejosos de uma vida santa, porque a divinização é a nossa santificação. Nós somos santificados com a santidade divina, de modo que participamos dessa divindade através da graça. Então peçamos a Nossa Senhora
que não nos deixe faltar vinho, não nos deixe faltar a graça de Deus. E ela está atenta. A todo momento ela pede para o seu Filho por nós, sobretudo por nossas necessidades espirituais. Nossa Senhora é uma mãe muito atenta. Pode ter uma mãe muito atenta para o seu filho, quando ele está correndo, está brincando, quando ele está indo, com quem que está brincando, pela atenção dos pais. Pois é, mas a atenção de Nossa Senhora por nós é incomparável. E ela continuamente intercede por nós, diante do trono de Deus, pelas nossas necessidades. Peçamos a ela que nunca nos deixe faltar a graça, o desejo de uma vida santa, o desejo de uma vida transformada, que não nos deixe nunca abandonar a fé, desanimar na fé. Ela nunca deixe apagar a chama da caridade que foi acendida pela graça na nossa vida interior. Que nunca se apague nossa vida interior. Peçamos então as graças necessárias à nossa Mãe Santíssima. Que este ensinamento do Evangelho de hoje, esses ensinamentos preciosos, informe a nossa devoção, a nossa piedade, o nosso ardor, a nossa reverência diante das coisas de Deus, e transforme o nosso comportamento, nossa maneira de nos comportar na capela, assim, diante do sagrado, do espaço sagrado, mas também no dia a dia, no modo de cumprir os deveres, no modo de conviver com as pessoas, no nosso estilo de vida, e vai nos transformando, e vai divinizando os nossos afazeres, os deveres domésticos, os deveres profissionais, os relacionamentos com as pessoas, vai divinizando tudo, vai transformando tudo pela graça, como os santos fizeram e se disponibilizaram para isso. Então pensamos essas graças à nossa Mãe Santíssima, pedindo a ela também que nos ajude a colocarmos esses propósitos, esses santos propósitos em prática. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.